o governo federal retirou Farroupilha do decreto de calamidade pública. A prefeitura de Farroupilha disse que vai recorrer da decisão. O prefeito Fabiano Feltrin, do PP, tinha cobrado recursos do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, agora ex-ministro da SECOM, foi aquele que, você deve se lembrar, apareceu num vídeo telefonando para o Paulo Pimenta, fazendo uma cobrança de recursos a ele. Pois bem, Farroupilha, a cidade do prefeito, agora ficou de fora da lista do governo Lula dos municípios que terão decretada calamidade. Começo contigo, Salles. O que achou dessa decisão do governo? Nós temos aqui que considerar o seguinte. Essa briga política do prefeito com o Paulo Pimenta, ela é só uma ponta do iceberg. Vocês imaginam, nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, o grau de cabo de guerra que está entre governo federal, governo do estado, prefeituras, sobre todos esses aspectos. Quem tem o crédito por ter mandado o socorro maior? Quem vai delinear quais são as medidas que vão ser feitas? Para quem o prefeito vai ter que fazer o beijamão para reconstruir, para conseguir verba para a sua cidade? E assim sucessivamente. Não é à toa, repito, que o Lula colocou o Paulo Pimenta nessa posição. Porque, de fato, assim que passar essa mobilização em que a sociedade, com toda a razão, está muito dedicada em arrecadar alimento, roupa, medicamentos, etc., o próximo passo, que inexoravelmente é da ajuda estatal federal, como disse bem o Rodrigo, esse beijamão, o governo faz questão que seja feito. E o prefeito, esse prefeito que até tem uma expressão interessante, né? Aqui Farroupilha. Aqui Farroupilha, o cara mandou o Paulo Pimenta não encher a paciência. Só que agora o que vai acontecer? Esse prefeito vai ter mais dificuldade para conseguir recursos para a cidade dele. É o jogo que o PT sempre fez. O PT não tem, veja só, uma comparação aqui, Fabi, você que conhece bem esse assunto. No governo do Bolsonaro, em plena pandemia do Covid, o Paulo Guedes pegou o talão de cheque do governo e distribuiu para todas as prefeituras e governos estaduais indistintamente, indiscriminadamente, para atender a todas as necessidades, independentemente de coloração partidária. E foi o que aconteceu. Inclusive, muitos prefeitos e governadores entesouraram esse dinheiro todo, outros compraram um ventilador fantasma, lá eu chamo respirador fantasma e tal, mas alguns fizeram caixa com o dinheiro que era para a Covid. Simplesmente para dizer o seguinte, olha a diferença de comportamento. No governo do presidente Bolsonaro, muito dinheiro para atenuar os efeitos da Covid e depois da guerra da Ucrânia. E agora, já desde logo, nem começou ainda a distribuir dinheiro, nem começou a rodar o talão de cheque, e a turma já está fazendo politicagem. Você, Constantino, sua análise aí sobre essa retirada de Farroupilha do decreto da calamidade. É a cara do PT, né, que é antirrepublicano, que trata os recursos públicos como propriedade privada, né, como coisa nostra e não coisa pública, que é a república. Então eles sempre fizeram essa confusão e usam para vendetta, para pressão, para submissão e por aí vai. Daí eu achar que o Leite, na situação atual, não é puxar saco, mas ele tem que estar perto do governo federal, porque ele quer os recursos, e o PT é antirrepublicano e não manda se brigar, se for para o lado pessoal ou achar que politicamente está incomodando. O Salles mencionou o Paulo Guedes, o PG, meu ex-chefe, saudoso Paulo Guedes, foi um momento raríssimo da política nacional. Tivemos um filme ontem em Nova York, do Paulo Moura e companhia, sobre o legado da equipe técnica do Paulo Guedes. O que eles fizeram na pandemia é um estudo de casos. E a gente pode apenas pensar o que teria acontecido na pandemia se fosse essa trupe aí do PT no comando. Né? Então, o Paulo Guedes tratou de forma isonômica, fez o recurso chegar à ponta final quando precisava, sem implodir as contas públicas, logo depois já estava recuperando. Foi uma maestria de um economista sério, liberal, patriota. Né? Agora, com essa turma, cabeça de bagra do PT, dá para esperar alguma coisa assim? Claro que não, né? Que saudade que deixa o Paulo Guedes. Imagina o PT na pandemia, era a destruição total do país. Agora, eles vão tentar, né? E tem chances de sucesso. Então, veja, não pode tirar um município, um estado, privilegiar o outro por questões políticas. Isso é politicagem da pior espécie. Mas é o que faz o PT. Então tem que jogar
de acordo com as regras do jogo, né? É triste, mas é isso que temos, Brown. É uma coisa realmente... E são esses que falam que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia, né? Eles são os salvadores da República, né? Essa gente que trata dinheiro público como coisa deles. É o caso da Petrobras, né? Nós estamos vendo agora mesmo com a Petrobras de novo essa mistura, essa confusão. O petróleo é nosso. Quando o PT fala isso, a gente tem que levar a sério. É deles.